Boa noite a todos que estão me acompanhando aí também pelo YouTube. Estou aqui voltando com o canal, gravando ao mesmo tempo que streamo aí na Twitch. Vocês devem estar ouvindo de fundo aí o barulho de ventilador, porque está absurdamente quente aqui no Nordeste, aqui na Parnamirim, Natal. E hoje aí vou voltar a falar sobre futebol. Fiquei um dos muitos hiatos, assim como muitos mangás famosos aí tem seus hiatos. Meu canal também tem seus hiatos. E passou por mais um, né? O canal passou por mais um hiato. Fiquei aí sem gravar desde antes do jogo com o Ituano na Série B do Vasco. Acho que desde então eu não gravo, né? E aí hoje eu estou um pouco para falar sobre processos, falar sobre SAF. Hoje estou aqui com o microfone na mão, porque eu vi que na mesa fica com mais... como é que chama? Interferência, né? E aí eu optei por estar com o microfone na mão. Embora esse tripé não ajude muito para segurá-lo, mas enfim, né? É isso. Hoje aí falar um pouco sobre SAFs, Copa do Brasil. Lá no meu último vídeo eu tinha deixado meu descontentamento com o Vasco. O time acabou subindo e agora realmente como o SAF, né, tem o seu começo de processo, né? Houveram muitas contratações, o Ivan, Léo Jardim, agora o Manuel Capasso, também foi contratado o zagueiro lá, o Robson Bambu, o Léo Pelé, os laterais, né, Pumita Rodrigues e Lucas Piton, Jair, Pedro Raul, o Luco Orediano, todo o pacotão aí de contratações do Vasco. E em comparação aí com outra SAF que eu acompanho um pouquinho também, não tanto quanto o Vasco, mas a SAF do Bahia, né, também teve suas contratações, né? Everaldo, Kaique, etc. Boas contratações, né? O Biel. Foi feito um bom pacote de contratações no Bahia, mas o trabalho do Marcelo Paiva, ele não engrenou, né? Comparando as duas SAFs, né, a SAF do Vasco com a SAF do Bahia, o trabalho do Paiva lá, né, o Portuga, não engrenou. E não é só questão de resultado, mas assim, o resultado ele vai ser uma das bases de qualquer análise de processo. E não é normal você ser goleado em dois clássicos, né? Você tomou 3-0 do Fortaleza e tomou 6-0 do Sport, num resultado que pode só se repetir novamente em 50, 60 anos. Uma coisa incrível, uma coisa absurda. Totalmente fora da realidade. E a apatia lá demonstrada pelo Bahia mostra isso, né? Assim, recapitulando as comparações das SAFs, eu não vou nem comparar homem a homem, né? Assim, as peças, porque eu acho muito cedo. Embora também seja muito cedo para comparar os trabalhos, mas para mim dá para comparar a qualidade dos sinais que o seu trabalho demonstra, sabe? A SAF do Vasco tem um trabalho que demonstra melhores sinais do que os sinais da SAF do Bahia. O Bahia é um time que vem tomando muitos gols, um time muito vulnerável, um time que também não tem lá uma produção ofensiva de grande valia. E comparando com o Vasco, embora em alguns jogos também teve adversários muito fracos, mas por exemplo, o Bahia pegou o Barcelona, que eu acho que é de Ilhéus. Foi até um jogo que eu assisti no YouTube, acho que da Federação Baiana de Futebol. Tá tendo muitos jogos dos estaduais pelo Brasil no YouTube. E assim, o Bahia é um time de transição lenta, um time com muitos problemas defensivos, e mesmo contra adversários bem inferiores teoricamente, taticamente, o Bahia não consegue mostrar isso. O Bahia ganhou jogos muito por algumas individualidades essas que, para mim, elas estão longe do suficiente para uma Série A. E hoje o Bahia tem um dos piores futebol, um dos piores jogos, estilo de jogo, dentre os times que estão na Série A, né? Time realmente muito ruim, time muito afobado, nervoso,
que se desorganiza muito facilmente, que tem poucas valências que caracterizam o Bahia, né? Quando você olha pro time do Bahia jogando, você não sabe definir em uma frase o que o time joga, qual é a forma do time construir o jogo, quem é o grande destaque do time. É realmente incrível como tá mal o Bahia. O Bahia hoje, se o trabalho não tiver grande evolução em muitas contratações, meus amigos, é estranho pensar isso, eu não imaginava isso, mas o Bahia briga pra não cair. Briga pra não cair, sabe? Teve muito um oba-oba da imprensa nordestina, imprensa tanto nordestina como imprensa sul-sudeste também, que nem acompanha os times direito daqui do Nordeste. Teve muito oba-oba, muito, sabe? Uma visão muito irrealista, que o Bahia já ia chegar brigando por tudo assim. Eu não achava que nem o céu nem o inferno, né? Que nem que o Bahia ia brigar por título, e não achava inicialmente que ia brigar por rebaixamento. Porém, os sinais que eu vim deixando dentro de campo, eles apontam para isso, né? É um time dos piores dentre os 20 da Série A. Claro, muita coisa pode acontecer, mas as análises têm que ser feitas pautadas na realidade, pautadas no cotidiano dos clubes, que é o estadual. Não tem jeito. E não é só os resultados, né? Muito desempenho. Às vezes o time não apresenta resultados tão interessantes, mas apresenta desempenho ou sinais de um desempenho vindouro que seja interessante. Coisa que o Bahia não faz. É um time que, como eu disse, tem poucos pontos a se considerar como positivos. Diria eu até que nenhum. Né? Aí comparando com a SAF do Vasco, né? Tô até com o site aberto aqui, com as últimas Copas do Brasil do Vasco pré-SAF e agora essa última do Vasco SAF, né? Normalmente na primeira fase você enfrenta adversários mais fracos. Em 2019 o Vasco enfrentou a Juazeirense da Bahia. Em 2020 o Vasco enfrentou o Altos do Piauí. 21 a Caldense e 22 a Ferroviária. Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu queria comparar as estreias de Copa do Brasil do Vasco Associativo com a estreia de Copa do Brasil do Vasco SAF, que deixou mais um jogo que deixou sinais muito bons. Aí alguém pode pensar, Bruno, mas o trem do Amapá, com todo respeito ao futebol do Amapá, né? Mas é o trem do Amapá. Deixa eu ver se tá. Tá tudo correto aqui, transmitindo. É o trem do Amapá. Beleza, pô, mas o time chutou 34 bolas, 14 a gol. Dá mais ou menos aí um chute a cada 2 minutos e 50 segundos, sei lá. É um absurdo, pô. A produção ofensiva fantástica, sabe? Aí alguém pode pensar, você está dizendo que o Vasco vai brigar por Libertadores? Não acredito nisso. E um resultado positivo em uma grande atuação contra o Trem do Amapá não traz sinais para isso, de fato. Mas se você pega o todo da temporada do Vasco, mesmo contando que os 2 primeiros jogos o time praticamente jogou os jogos fora, jogando com seu time D ali, com o resto do elenco, com jogadores que alguns até já foram negociados nesse momento, né? Como Zé Santos, Eric, vários jogadores ali. Matheus Barbosa já até fez um golaço pelo Guarani. Vários jogadores que estiveram presentes nesses 2 primeiros jogos já deram linha na pipa, né? Então era um grande vestibular que o Vasco executou. E nesse grande vestibular o Vasco deixou de praticar futebol, praticar suas ideias. Mas aí eu já achei algumas estatísticas interessantes na internet, né, mostrando que a média de finalizações do Vasco, se não me engano, é 21 na temporada. Você tem uma média de 21 finalizações, uma média de acerto de cruzamento acima de 40%, como eu já vi também que o time está executando. Mapas de calor muito interessantes de alguns jogadores, como o Puma Rodrigues, o Lucas Piton,
O Jair, que tem uma amostragem um pouco menor que os laterais, que o Jair teve fora já de alguns jogos, mas tem um mapa de calor muito interessante. Você vê o minuto a minuto do Jair em campo, é muito absurdo assim. Ele ataca o espaço, ele vira jogo com uma qualidade absurda. É um volantaço. Aí você pega o Léo Pelé, que é um zagueiro que já tem acho que 2 ou 3 assistências, um zagueiro que constrói muito jogo. Parece que, se eu não me engano, é um dos zagueiros do futebol brasileiro que mais fez aquela estatística de Big Chances Created, se não me engano, que é de grandes chances criadas. Ele é tipo disparado o zagueiro hoje que mais fez isso. É o estadual, mas é um sinal interessante de um time que vai se mostrando ter alguma identidade, né? Foi um time que nos clássicos que teve até agora perdeu um e ganhou outro, mas vendo as atuações, os 2 jogos que eu vi na íntegra, e também dei uma boa olhada nas estatísticas dos jogos no Footstats, no SofaScore, e assim, muito interessante que foram jogos que o Vasco ganhou e perdeu exatamente do mesmo placar. Porém, são jogos muito diferentes, né? Jogos muito diferentes, porque contra o Botafogo, o Vasco ficou com 2 a mais, né? Por todas aquelas irresponsabilidades dos jogadores do Botafogo. Pênalti do Adrielson. Pênalti não, é falta fora da área no último homem. O chilique do Rafael. E aí no Fluminense, o Vasco jogou bem, tendo o 11 contra 11. Assim, o que me chamou a atenção, que foi interessante, é que o Vasco conseguiu jogar muito bem contra um 11 contra 11, que o Fluminense estava tirando o ganso com todo o seu time, e o Vasco conseguiu fazer um primeiro tempo muito coeso, muito organizado, de muita pressão ao homem da posse de bola, apresentando muita variação nas posições dos jogadores, muita profundidade em seus laterais, dando muita profundidade e amplitude, né? Os laterais sempre abrindo muito, às vezes afunilando, às vezes o Pumita entra e o Peck faz o facão. Assim, muitas coisas interessantes contra o Fluminense, mesmo sendo um time melhor, mais bem montado. Foi 11 contra 11, o Vasco jogou muito melhor. O Fluminense finalizou muito mais, mas sucumbiu a uma das muitas atuações, e essa talvez a melhor de um gênio da área, né, que é o Germancano. O Germancano é um atacantaço, um gênio da área. E o Vasco foi mais uma vítima dele, uma atuação incrível, que ele fez um gol antológico. Mas assim, se não é a genialidade do Cano, o jogo poderia ter acabado 0 a 0. O jogo poderia ter acabado com um empate, com gols. O jogo poderia ter acabado com a vitória do Vasco. Então, foi uma atuação boa de se considerar contra o Fluminense, mesmo o resultado não vindo. E contra o Botafogo, o resultado veio. De fato, o time mostrou, claro, pontos negativos, perdeu alguns gols, jogou muito tempo com um jogador a mais, e depois também muito tempo com 2 jogadores a mais, e às vezes não conseguiu se impor, mas mais uma vez, é um time que ele veio mostrando sinais positivos. Léo Pelé na construção de jogo, sendo um homem surpresa. O time fica muito difícil de marcar, uma vez que você tem laterais que dão amplitude, pontas que ou dão amplitude ou atacam por dentro. Volantes, principalmente, vem jogando. Acho que a dupla que mais jogou, se pegar a minutagem, deve ter sido Rodrigo e Jair, que pode ser a dupla pro brasileiro por mais tempo, né? Contando que eu não sei se o Vasco vai contratar. Acredito que sim, mas isso não é certeza, né? Que dá pra contar hoje é com o Rodrigo. Mesmo quando ele vem, o André vai ficar um curto período de tempo. E aí a dupla mesmo seria Rodrigo e Jair. E o Rodrigo mais posicional, né? Mas enfim, você tem aí, né? Como eu falei, os pontos laterais. O Pedro Raul já tá lá na área. Léo Pelé ataca espaço. Jair ataca espaço. Aí ainda tem também esse terceiro homem do meio campo, que pode ser o Nenê situacionalmente falando, pode ser o próprio Peck, o Orediano na ponta, pode ser o Alex Teixeira, que vem jogando também, jogando bem em algumas partidas, principalmente os clássicos contra o Fluminense e o Botafogo. Ele fez 2 boas atuações, na Copa do Brasil também até fez um jogo razoável. Tem o Eric Marcos, que pode trazer uma variação para o time, porque é um ponto um pouco mais agudo, o ponto é que tem o drible.
e que tem o drible e mostra que pode ter um poder de finalização. Então, sabe, são muitos sinais que a SAF do Vasco mostra que, mais uma vez, não vai brigar pelo Libertadores, não vai pegar pro Copa do Brasil, título mesmo, não vai. Mas é um time que se mostra coeso e que pode, com a adição de peças, porque o elenco ainda está muito fragilizado. Quando você vê no segundo tempo que entra Galaza, atrapalhado com a bola, Vinícius não, Galaza. A produtividade do time cai muitas vezes quando ele precisa contar com o banco. O Aguinaldo ainda muito mal também, mas principalmente o Aguinaldo e o Paulinho, que às vezes entra também, que é lateral esquerdo muito jovem. São jogadores ainda em formação, que pra mim poderiam até voltar pro sub-20, sabe? Terminar sua formação e voltar mais prontos. São jogadores que talvez não estejam prontos ainda para uma Série A. O Vasco vai estrear contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Vasco vai enfrentar Palmeiras logo no começo, Bahia. Bahia na Bahia. Jogos difíceis, sabe? Jogos que eu não sei se dá para contar com o Aguinaldo e companhia limitada. Então, claro, precisa de contratações e ajustes, mesmo que sejam contratações do nível não tão elevado, algum cara de MLS, colombiano, argentino ali, na próxima janela, para compor elenco. Mas precisa de contratações para não ter um banco tão ruim que é um dos pegando aí o clube dos 13 dos 13 grandes do antigo clube dos 13, eu acho que o Vasco deve ter o pior banco de todos. O banco é muito ruim hoje ainda, mas é o time que vai tomando forma, vai tomando um jeito, uma identidade. E acho que isso passa muito pelo Maurício Barbieri. Eu fui muito crítico, acabei não compartilhando sua opinião em redes sociais, mas assim, quem me conhece, conversou aí sobre futebol depois do acesso, sabe que eu fui crítico, assim, parcialmente a vinda do Barbieri. Eu esperava um nome com mais experiência, um nome pudesse fazer um trabalho mais longevo. Eu tenho ainda meus pormenores, meus poréns com o Barbieri. Eu acho que ele pode não conseguir executar um trabalho a longo prazo, na minha opinião, que é o que talvez o Vasco precisasse. Mas hoje o time mostra uma evolução. O Vasco jogava um não futebol. O Vasco subiu da Série B com grandes atuações de um garoto de 18 anos. O Andrei comendo a bola. Quando o Andrei não estava, era um Deus nos acuda. E era um time que praticava o não futebol. O Vasco teve um trabalho de terra arrasada. O Barbieri chegou num time que não fazia nada. O Vasco era chutão pro atacante brigar lá com o zagueiro e ver se rolava lá pro Nenê fazer alguma coisa. O Nenê é um cara de 41 anos. O Vasco era um time de não futebol. Pouca coisa dentro do campo, dentro das quatro linhas, diferenciava o Vasco de quase qualquer outro time da Série B, até dos que caiu. O Vasco tinha peças boas, é verdade. O Vasco tinha boas peças, mas a execução de jogo que foi feito por essas peças, principalmente depois que o Zé Ricardo saiu. Com o Zé Ricardo o time era muito pragmático, mas você via que tinha um dedo positivo do treinador. O time ele tinha seus sinais positivos. E aí com a saída do Zé Ricardo pro Japão foi um absurdo, uma loucura, pô. Uma loucura, o time muito ruim, muito desorganizado, era chutão, meu Deus. Divide aí atacante e vê se a bola sobra pro Nenê se associar com o Andrei, se o Andrei estiver em campo. Porque senão, e assim, dentro desse contexto o Barbieri pegou um trabalho praticamente do zero, um trabalho de terra arrasada. Eu acho interessante o trabalho que ele está fazendo. E se ele conseguir ficar pelo menos 2 anos no Vasco e no primeiro ano pegar um 11º lugar, um 13º tranquilo, ir para a Sul-Americana, e no segundo ano uma pré-Libertadores, no 8º, no 7º lugar, eu consideraria dever cumprido. Se ele fizesse isso em 2 anos no Vasco, dever cumprido. E sei lá, no segundo ano subir até umas quartas de final da Copa do Brasil. Eu considero dever cumprido. E já o Bahia, o Renato Paiva, né, já é outra história lá, já é outro contexto, né? Muita pressão, o time não tem nem resultado nem desempenho, porque o Vasco teve jogo que ele teve só o desempenho, mas não teve resultado.
teve jogo que ele teve resultado e desempenho. O Bahia não tem nenhum dos dois. Então a situação ela é periclitante. E como brilhantemente o Billy Leal falou aí na ESPN, eu vi lá no canal da ESPN, eu achei interessante a comparação dele com o que ele fez com o United. O Renato Paiva ele vai ter que estangrar essa sangria do Bahia e fazer um feijão com arroz, fazer o time com mais marcação, mais período de marcação, mais fechadinho, explorar a velocidade com o ponta, explorar a bola parada, que o Goulart até pega bem na bola, o Rezende também pode ajudar na bola parada para um Everaldo ou para eventualmente um Canu ou algum outro zagueiro que estiver na área fazer o gol. Assim, o time vai ter que voltar ao básico do futebol para conseguir os resultados mínimos e conseguir a tranquilidade para o trabalho, porque mesmo eu que sou um grande fã da ideia de trabalho a longo prazo e não se demitir treinador, mas assim, eu entendo que é muito complicado você tomar 6-0 no clássico, né? E isso não pode ficar assim, digamos assim, né? Tem que ter uma resposta. Quando digo que tem que ter uma resposta, mudanças no time, ou mudanças não nas peças, mas na forma de jogar. Algo tem que ser feito no Bahia, né? E aí, enfim, por hoje é isso. Talvez amanhã eu volte com mais um vídeo. Tinham alguns roteiros e eu acabei não tendo saco, digamos assim, para seguir os roteiros. E aí eu já falei de 2 temas em um vídeo, com tudo que estava na minha cabeça mesmo. Que embora o que está na minha cabeça também em parte está no roteiro, mas eu não quis seguir a estrutura rígida do roteiro, né? Enfim, é isso. Uma boa noite a todos e até outro